Oi pessoal, aqui é o Edmilson da Q2 Management e sejam bem-vindos ao 5º capítulo da nossa série Insights ISO 9001 versão 2015. Não se esqueça, os demais vídeos dessa série estão disponíveis aqui no nosso canal e na nossa playlist e basta você acessá-los e vê-los normalmente aí para ter todas as novidades que nós apresentamos aí sobre a ISO 9001 versão 2015. Nesse capítulo aqui, especificamente, a gente fala da liderança. A norma, mais do que nunca, mostra que a liderança, de fato, é algo pertinente à alta direção. Inclusive, por conta disso, tira a função de representante da direção da estrutura da norma. Fato que, num primeiro momento, até criou uma certa polêmica aí, mas, como vocês vão perceber, dentro do trecho que eu separei para vocês dessa vez, essa mudança fez todo sentido dentro do que a norma propôs de visão da direção em relação ao negócio, visão da direção em relação à estratégia e visão do que a direção gostaria de ter da qualidade em apoio ao alcance dos resultados. Espero que vocês gostem e a gente se vê daqui uma semana. Grande abraço! Entrando já na parte do requisito de liderança, aqui vocês vão perceber que uma das coisas que saiu não foi extraída da norma, tá? A gente vai ver ela daqui a pouco. Mas em outro requisito é a questão da análise crítica da alta direção, tá? Ela foi para análise de desempenho da organização, enfim, ela não está mais no requisito, que seria o 5, né? Nesse caso também é o 5, mas seria o 5 aí da norma anterior, tá? A norma deixa claro que a principal responsável pela eficácia do sistema de gestão é a alta direção, né? Aí você fala, mas Edmilson, a gente já falava isso desde quando a norma é norma, né? O ponto é que agora não tem muito mais para onde correr. As empresas elas não vão ter mais como argumentar que a culpa mas é a minha operação que está ruim. O diretor ele é responsável, a direção ela é responsável pela eficácia do sistema de gestão. Agora, vamos separar um pouco as coisas. O seu diretor ele não é responsável por saber tudo, exatamente tudo que acontece dentro da empresa, sobretudo em empresas grandes, né? Ele tem que saber contextualmente os principais problemas, as principais oportunidades, isso é importante. Agora, não adianta achar que o teu diretor vai, às vezes, ir lá na máquina produzir peça, ou vai fazer uma auditoria interna com você, ou vai ligar para um cliente para ver qual que é a satisfação dele. Seria ótimo, seria muito importante, mas um dos papéis da alta direção é procurar novos negócios, é entender o mercado, é estabelecer estratégias, e isso toma muito tempo da direção de vocês. Agora, se o teu diretor também não está fazendo isso, puxa a orelha dele, né? Então, a questão do comprometimento, da responsabilidade sobre a autodireção é, de fato, entender como o sistema de gestão está, né? O quanto ele está colaborando para a estratégia e proporcionar a adequação, as diretrizes para um alinhamento mais adequado entre estratégia e gestão de qualidade, né? E proporcionar, obviamente, recursos a partir de investimentos, a partir de novas contratações, o que for, né, para que isso seja a cada dia melhor, seja cada dia mais adequado para os resultados que a empresa obedece, ou para os resultados que a empresa busca. Tá? Os requisitos também estão dando uma ênfase na definição de uma política da qualidade relacionada à estratégia da organização. Então, isso é um pouco daquilo que a gente falou no início, né? Não adianta eu estabelecer uma política, você olha para a política, você olha para a estratégia e fala, mas a tua política não tem nada a ver com isso, né? Não adianta fazer. Agora a política ela tem que ter um DNA estratégico dentro dela, né? Ela, de maneira geral, o requisito de política não teve alteração, continua ali a questão do compromisso com a satisfação do cliente, compromisso em atender os requisitos continua por lá, com a melhoria contínua, enfim, mas a norma deixa claro que a política ela tem um desdobro estratégico. Então, se você for pensar em nível de hierarquia, você tem lá no último grau missão, depois vem com valores,
depois vem com visão, depois vem com valores, e depois vem as políticas, né? A política, e a partir da política, objetivos e o que a gente já está acostumado também, tá? A norma também fala da identificação. A gente tinha a questão do foco no cliente, mas era um requisito muito simples, tal. Agora ela fala que, além do que já falava, de ter o foco constante no cliente e tudo mais, ela também fala que você tem que identificar riscos e oportunidades em relação a esse relacionamento com o cliente. Ou seja, não é só atender o cliente, que aí é uma responsabilidade primária e você precisa, de fato, o que você combinou com o cliente precisa acontecer, mas dentro desse relacionamento identificar possíveis riscos, ou seja, riscos desse cliente ter uma expectativa que você não vai conseguir atender lá no futuro, riscos do cliente de repente migrar até para um concorrente e oportunidades que muitas vezes acabam chegando para a gente até em tom de reclamações, né, para as empresas, mas muitas vezes em sugestões, muitas vezes numa conversa até mais informal. Então, estar atento ao que o cliente quer, uma vez que a sua empresa ela acontece por conta do interesse do cliente. Se nenhum cliente tiver interesse na tua empresa, ela está fadada a morrer em algum momento. Por último aí, alguns não gostaram, né? A exclusão do RD, não tem mais RD na norma, né? Não tem mais o chamado representante de direção. Acho que alguns aqui são até RDs, né? Agora, se você não gostou da norma por conta da exclusão do RD, eu tenho uma boa notícia. Até alguns, para quem não... Tem muita gente que só acompanhou a revisão da norma, mas a gente aqui, até por ser consultoria e tudo mais, a gente acompanha também as discussões, e a ISO manda e publica uma série de artigos relacionados às revisões. E aí teve um artigo falando do RD, do famigerado RD, né? A própria ISO falou, olha, pessoal, não é que você não pode ter RD aí dentro da tua estrutura, não é isso. A gente só não está obrigando a empresa a estabelecer alguém, né? Então, se você, dentro da tua estrutura, continuar querendo ter um RD, uma pessoa que vai representar, que vai fazer essa ponte entre gestão da qualidade e alta direção, ótimo, não tem problema. Você só estabelece isso na tua estrutura, como se você fosse fazer como você estabelece no organograma normal, enfim, acabou, tá? É só determinar quem é e tal. Agora, a única coisa que vai acontecer é o seguinte, se a tua empresa resolver, ou você resolver que não vai ser mais RD, que não vai ter mais RD, né? Não vai ter nenhuma penalidade em relação a vocês, tá? É isso que... Acho que isso muda, né? Hoje se o cara chegar aí fazendo auditoria em você falar não tenho RD, você toma não conformidade, né? A partir dessa revisão da norma, isso não vai poder mais acontecer. Olha, eu tenho ou não RD. Se eu tenho, ele está definido, ele tem a estrutura, é assim que ele atua. Se eu não tenho, ok, acontece dessa forma. Isso mostra muito mais o seguinte, continua falando, olha, galera, é a alta direção que conduz esse processo estratégico, de ver como a gestão da qualidade está indo, enfim. Ela pode querer alguém que faça essa ponte, como ela pode não querer. Ou como muitas empresas fazem já, né, e até é bem aceito em alguns casos, criam comitês da qualidade, e esses comitês, junto com a direção, discutem melhorias, enfim, tem muita empresa que faz isso, tá?